E saudações, turma. Sejam muito mais que bem-vindos ao canal Matemática Shinobi. Recentemente, assistindo ao episódio 2 da oitava temporada do seriado The Big Bang Theory, temos como título para tal episódio A Solução do Professor Júnior. Resumindo a história, Howard se propõe a ter aulas com Sheldon. Vejamos um pequeno trecho desse episódio para termos uma ideia de como foi essa experiência. Você sabe integrar x ao quadrado vezes e elevado a menos x sem olhar a resposta? Usaria a técnica de Feynman para diferencial sobre o sinal integral. Muito bem. E muito bem, turma, estamos de volta. E após assistirmos esse pequeno trecho, vemos a sugestão de Howard de como ele abordaria e resolveria o problema proposto por Sheldon. Então, logo a seguir, daremos a nossa sugestão para esse problema. Bom, temos aqui já escrito no nosso papel a integral proposta por Sheldon. Integral de x ao quadrado vezes e elevado a menos x. E agora vamos ver o que faríamos para resolver essa integral. Bom, vamos lá, vamos calcular essa integral. Para resolver essa integral, a gente vai precisar do critério de integração por partes. Então vamos fazer uma integral por partes. E o que é que me diz o critério de integração por partes? Se eu tenho a integral de u dv, isso é igual a u vezes v menos a integral de v du. Bom, vamos chamar u de x ao quadrado. U igual a x ao quadrado. Logo, du, a derivada de u em função de x, é igual a derivada de x ao quadrado. Ou seja, 2x. Agora, dv igual a e elevado a menos x. Portanto, v será igual a menos e elevado a menos x. Bom, como é que eu cheguei a essa conclusão, Marcos? Veja só. Você pode aplicar o processo de integração, certo? E integrar a função e elevado a menos x, por exemplo, chamando menos x de u, tá? E integrando e elevado a u, normalmente. Ou simplesmente, por se tratar da função e, você tem uma propriedade interessante, que a derivada dela é a própria vezes a derivada do expoente. Então, substituindo, eu vou ter que integral de x ao quadrado vezes e elevado a menos x dx será igual a u, ou seja, x ao quadrado, vezes v menos e elevado a menos x. Menos integral de v menos e elevado a menos x. Deu a derivada de x ao quadrado. Então, eu vou ter 2x dx. Bom, continuando, eu tenho o seguinte:
integral de x ao quadrado vezes e elevado a menos x dx igual a menos e elevado a menos x vezes x ao quadrado. Bom, note o seguinte, 2 é constante e aqui eu tenho menos 1. Então, eu posso fazer essa multiplicação e tirar essa constante para fora da integral. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. Aí eu fico com menos 2. Tudo isso multiplicando a integral de x vezes e elevado a menos x dx. Bom, continuando. Integral de x ao quadrado vezes e elevado a menos x dx é igual a menos e elevado a menos x vezes x ao quadrado, menos com menos, mais 2 vezes integral de x vezes e elevado a menos x dx. Note o seguinte, essa integral que eu acabo de sublinhar, para que a gente possa resolver ela, vou precisar novamente do critério de integração por partes. Ok? Eu vou chamar essa integral, certo? De 1. E eu vou resolver 1. Bom, vamos lá. Bom, eu sei que para integrar por partes eu preciso saber o quê? Eu preciso saber que a integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du, certo? Bom, quem eu vou chamar de v e quem eu vou chamar de u? Quem vai ser du e quem vai ser dv? Muita calma nessa hora. Vamos tomar u igual a x, certo? Logo, du é igual a dx. Derivada de x é 1, tá? E mais uma vez, vou chamar de dv o meu e elevado a menos x. Portanto, v igual a menos e elevado a menos x. Ok? Muito bem. Prosseguindo. Tem o seguinte. A integral de x vezes e elevado a menos x dx é igual a u, quem é o x, vezes v menos e elevado a menos x menos integral de v menos e elevado a menos x vezes du. Quem é du? Du é igual a dx. Muito bem. Novamente eu posso tirar esse menos 1, tá?
para fora da integral. E eu vou ficar com o seguinte: x vezes e elevado a menos x dx é igual a menos e elevado a menos x vezes x, menos com menos mais a integral de e elevado a menos x dx. Nota o seguinte, essa integral, tá? Essa integral que eu vou sublinhar aqui, ela é uma integral que a gente já calculou ela 2 vezes nesse vídeo, quando estávamos fazendo substituições, tá? A gente conhece o valorzinho dela. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que integral de x vezes e elevado a menos x dx é igual a menos e elevado a menos x vezes x mais a integral de e elevado a menos x, que é ninguém mais, ninguém menos do que menos e elevado a menos x. Ok? Logo, integral de x vezes e elevado a menos x dx é igual a menos e elevado a menos x vezes x menos e elevado a menos x. Bom, agora que a gente já sabe o valorzinho dessa integral, a gente pode voltar para o começo, certo? E finalizar a nossa integral. Vamos lá? Então, eu vou ter o seguinte, retomando lá para onde a gente parou, tá certo? Integral de x ao quadrado vezes e elevado a menos x dx é igual a menos e elevado a menos x vezes x ao quadrado, certo? Mais 2 que multiplica a integral de x vezes e elevado a menos x, que é este valor que a gente achou anteriormente, correto? Então, vezes menos e elevado a menos x vezes x menos e elevado a menos x. Bom, integral de x ao quadrado vezes e elevado a menos x dx é igual a menos e elevado a menos x vezes x ao quadrado, 2 vezes menos e elevado a menos x vezes x menos 2 e elevado a menos x vezes x. É 2 vezes menos e elevado a menos x, tá? Bom, agora, organizando, eu tenho o seguinte, a integral de x ao quadrado vezes e elevado a menos x dx é igual. Bom, a gente nota o seguinte aqui nessa expressão. Temos, tá, um termo comum. Quem é esse termo comum?
é elevado a menos x, ou menos e elevado a x, se você preferir. Vamos colocar esse cara em evidência. Portanto, menos e elevado a menos x vezes, quem é que sobrou? X ao quadrado mais 2x mais 2. Tudo isso mais c, que é a nossa constante, ok? Logo, esse cara que a gente vai sublinhar e circular é a resposta para a integral proposta no vídeo por o personagem Sheldon do seriado The Big Bang Theory. Então, turma, é isso. Curta, comente, compartilhe, se inscreva e se torne um shinobi na matemática. E essa é a nossa solução para o problema proposto pelo Sheldon. Ok? Vamos dar uma última olhada na nossa solução, certo? E aqui temos todo o passo a passo. Bom, essa é a nossa solução. Ah, muito bem.